Como é de conhecimento de todos os angolanos, há previsões de uma manifestação no dia 7 de março de 2011, em que o povo sairá à rua de forma pacífica para exigir os seus direitos, para exigir melhores condições de vida, transparência na governação e dignidade de vida para este povo. Tendo em conta o aproximar do 7 de março, dia da suposta manifestação, o MPLA apela aos seus militantes a elevarem os seus níveis de vigilância e impedirem a perturbação do processo democrático em Angola. O nosso objetivo não é perturbar o processo democrático em Angola. É precisamente usar um dos instrumentos da democracia, que é a manifestação pacífica, que é consagrada na nossa Constituição. Todas as tentativas ou ações que visem desencadear a guerra entre angolanos. Uma manifestação pacífica não é o princípio de uma guerra. E nem atenta à ordem pública. Muito pelo contrário, é uma forma de informar ao governo o descontentamento daqueles que o escolheram como representante. E, aliás, neste processo todo, desde que começou esta perspectiva de manifestação no dia 7 de março, o único até agora a se pronunciar, a falar sobre guerra, é o próprio MPLA. E se alguém está a pensar em guerra, é o MPLA, não o povo que anda desarmado. É impossível um povo desarmado enfrentar um exército. Todos os cidadãos democratas e patriotas sabem que a vontade maioritária e esmagadora da população angolana não pode ser subvertida pelo interesse e obstinação de um punhado de cidadãos que pretende chegar ao poder a qualquer preço. O problema está que o MPLA não percebeu até agora que não é nada um punhado de cidadãos com sede de poder. O povo não vai estar no poder, o povo quer alternância de poder, só isso. Até porque o povo já é o titular do poder. A soberania, num regime democrático, consiste no povo. E quem governar deve fazê-lo para o povo, pelo povo e para o povo. Por isso mesmo, o MPLA continua a respeitar, como sempre, de forma escrupulosa, a Constituição da República e todas as leis que dela emanem. Isto é mentira, porque o MPLA sempre forjou os resultados das eleições. O próprio presidente do MPLA não foi eleito e se encontra a cumprir este mandato de forma ilegítima. O MPLA monopolizou o poder há 32 anos. As pessoas do MPLA são as piores pessoas para falar de lei nesse país, porque eles próprios aprovam a lei e depois são os primeiros a descumpri-la, a desrespeitá-las, a pisar a Constituição. A título de exemplo, temos a impunidade perante aos governantes, face ao índice de corrupção, brutalidade policial, o desalojamento, ou melhor, as demolições arbitrárias, sem justas indemnizações e tantas outras injustiças. Como podem falar de lei? Se o MPLA quiser falar de lei, traga-nos, apresenta ao povo um relatório sobre o caso BNA, apresenta quem são os verdadeiros culpados, apresentem-nos um relatório sobre o caso Kim Ribeiro, apresentem-nos um relatório sobre o Fulumpinga Landovito, apresentem-nos isso, apresentem os culpados ao povo, porque se quiserem falar de lei, tem que começar de vocês mesmos. O povo angolano está cansado de guerras, arruaças e confusão. O MPLA vai continuar a defendê-lo contra os instigadores da desordem e da violência. O que é que o MPLA, afinal de contas, considera de desordem? A destruição do Roque Santeiro, como podemos considerar isso? Onde é que foram parar? Onde é que eles meteram a população toda que sobrevivia das vendas no Roque Santeiro? As zungueiras que são violentadas todos os dias nas ruas, a nossa falta de energia, cortes de água sem explicações nenhuma. Como é que nós consideramos isso? Nesse caso, foi o próprio MPLA que institucionalizou a desordem, a corrupção, o estupro democrático. E nós, povo, só queremos nos manifestar contra essa corrente política que governa o país a um nível da ditadura.
E reitera que a paz e a estabilidade conquistadas com sacrifício, suor e sangue dos seus melhores filhos devem ser respeitados por todos. Esses filhos não são ou não foram só membros do MPLA. Todos os mortos dessa guerra são filhos do povo angolano. E não foi o MPLA sozinho que conquistou a paz. Houve esforços de todos os angolanos dentro e fora desse país que lutaram e morreram por essa paz que o MPLA está a distorcer. Esta paz, citada pelo MPLA, é teórica. É como um escritor que escreve com tinta branca no papel branco. Não se reflete a nada. É uma folha vazia. Uma paz em que há humilhação, há exclusão, não se respeita o irmão, não se aceita a diversidade de opinião, então não há paz nessa sociedade. Porque a África Negra talvez até sofra mais as ditaduras, as minorias, o despotismo das ditaduras que temos cá em África. Então este é mais ou menos o contexto que estamos a viver. E eu creio que Angola não passa também não sai fora deste quadro. E por isso o governo anda muito atrapalhado. Nós temos polícias sempre às nossas portas, temos membros do Sinfo que nos chegam a horas e minutos, e então eu acredito que é uma grande atrapalhação. E o governo faz muito mal em, digamos, em promover essa manifestação, porque denota, como diz o grande psicanalista Freud, denota uma grande morte do próprio homem que é dentro do MPLA. Então essa manifestação só indica que o próprio regime defende-se a si próprio, não é defendido por grandes pessoas ou personalidades ou atos que dignificam essa governação. Na manhã deste sábado, acontece a Marcha Patriótica pela consolidação da paz e a favor do Presidente da República. A manifestação do dia 5 é mesmo a morte do próprio MPLA. As vítimas, as primeiras vítimas, são os funcionários públicos, é o funcionalismo público. Se não fizeram, são postos fora. Mas isso é típico mesmo das ditaduras, que se aproveita desta situação para se repor e para aparecer diante das pessoas. E eu acredito profundamente que isso não pode continuar, porque nem todo funcionário público é do MPLA. E eu acredito que 2 ou 3% serão, mas os outros só fazem para o inglês ver.